Mas como cresce a população de um país? Como que um país cresce em número de habitantes? Há duas formas da população crescer em número de habitantes. Uma é a migração ou imigração e a outra é o crescimento natural ou também chamado de crescimento vegetativo. Sobre imigração não há segredo em dizer que imigração é a entrada e chegada de pessoas de outros países ou regiões. Como estamos falando de Brasil, então pessoas que chegam de outros países. O Brasil recebeu, desde a sua colonização, povos europeus, africanos e asiáticos, sem falar também dos povos que já viviam aqui, que eram os nativos americanos. Essa é a composição da nossa sociedade. É esses povos, ou são esses povos, que deixaram as nossas marcas culturais, as nossas tradições e as nossas, ou a nossa história. Beleza? Agora vamos entender um pouco melhor sobre esse crescimento vegetativo. Para eu entender crescimento vegetativo, eu preciso entender primeiro as taxas que contribuem para a formação do crescimento vegetativo. Então a primeira taxa que eu analiso é a taxa de natalidade, depois a taxa de mortalidade. Por que essas duas taxas são importantes? Com a taxa de natalidade, eu observo o número de nascimentos que ocorreram em determinado período. Nesse período, podemos colocar aí um ano. Quantas pessoas, quantas crianças, gafanhotinhos, quantas minhoquinhas nasceram naquele ano? Quantos ser humanozinhos, gafanhoto, minhoquinha, não ficou legal, né? Quantos ser humanozinhos, criancinhas, nasceram naquele ano, né? É o número de nascimentos. Eu tenho esse número exato. Do outro lado, eu tenho o número de óbitos. Quantas pessoas vieram a óbito, morreram, faleceram? Infelizmente, uma parte triste da vida humana é que todo mundo algum dia irá morrer. Todo ser humano, todo ser, ele nasce, cresce, se reproduz, envelhece e morre. É a natureza. Um dia nós chegaremos a óbito. Faz parte, tá? Todo mundo quer fugir da morte, mas faz parte da vida. Então, eu coloco o número de óbitos de um lado e o número de nascimentos do outro. Isso aí vai ser importante, pois eu vou mensurar se o país cresceu ou decresceu. Se o número de nascimentos for maior que o número de óbitos, o país ele cresceu. Então a taxa ou o crescimento vegetativo daquele país foi positivo. Agora, se o número de óbitos for maior que o número de nascimentos, o país ele decresceu. Acontece que quando nós vemos a situação de que um país decresceu, logo nós associamos que, nossa, ocorreu uma catástrofe, um desastre para o país decrescer. Nem sempre é assim. Por exemplo, o número de óbitos continua o mesmo, a taxa de mortalidade continua regular, normal, porque as pessoas estão seguindo a lei da natureza aí, que envelhecem e morrem. Então, nada mudou. O índice de óbitos naquele país, naquele lugar, continua o mesmo, no mesmo ritmo. Não teve pandemia, não teve guerra, não teve peste, não teve nada que causasse uma taxa de mortalidade muito alta. O número de pessoas que morreram, que morrem por ano, continua igual, até baixo, se analisar. Mas então o que está acontecendo? É que o número de nascimentos é menor ainda, ou seja, as pessoas estão tendo poucos filhos. A taxa de natalidade é baixíssima, o número de nascimento é baixíssimo, que não chega a ultrapassar o número de óbitos, e aí há um decréscimo. Isso aconteceu em alguns países na Europa no início desse século XXI, em que ocorreu o decréscimo da população.
Um caso que eu me lembro aqui é o caso da Alemanha, em que o país não cresceu e decresceu, pois os jovens, a população mais jovem, de jovens adultos, melhor dizendo, vamos colocar assim, os casais de jovens adultos, não tinham mais filhos. Decidiram, ou tinha até filhos, mas era pouco. O número de pessoas tendo filho era muito pouco em relação ao número de óbitos. E o país começou a decrescer. E outro problema também, as pessoas visivelmente na paisagem, naquilo que eles observavam no espaço geográfico, perceberam que havia mais idosos do que jovens. Esse foi um dos problemas que ocorreu nessa pandemia. O coronavírus, o Covid-19, ele afeta pessoas acima de 60 anos. E um dos casos mais graves que ocorreu na Europa foi na Itália, Espanha, países onde tem a expectativa de vida muito alta. As pessoas vivem bastante e o número de nascimentos é muito baixo. As pessoas têm poucos filhos, então há mais idosos. Hoje o número de idosos é maior que o número de crianças. Então houve uma taxa de mortalidade muito alta por causa da pandemia, principalmente na Itália, no começo do ano, nos primeiros meses desse ano, que alarmou o mundo. A bola da vez agora é o Brasil. A diferença é que o Brasil ainda tem uma população jovem e, de grosso modo, a população idosa não é a maioria da população em nosso país, mas ainda assim é um problema grave que precisamos combater, que precisamos lutar para vencer essa crise sanitária que nós estamos passando com o Covid-19. Na Itália, isso afetou muito a população, as pessoas, porque pessoas muito próximas estavam falecendo devido à sua vulnerabilidade. E é um país onde é composto por grande parte de idosos, população mais velha. Beleza? Entender aí o crescimento vegetativo? Então nem sempre o decréscimo da população está relacionado com desastres, pandemias e guerras. É claro, nós vamos observar que ao final disso tudo, dessa pandemia que passou no nosso país, em outros países, no mundo inteiro, nós vamos calcular, houve decréscimo no crescimento vegetativo? A população ela cresceu ou decresceu? Será que o número de óbitos foi suficiente para decrescer a população ou a população ela cresceu? Isso vai ser importante analisar depois, tá? E não é para fazer polícia, aqui é dados estatísticos para planejamento, tá, pessoal? Isso aqui é geografia. Então, quando nós calculamos crescimento vegetativo, eu olho o número de nascimentos e o número de óbitos. Eu vou fazer aqui um ponto final nesse vídeo, para ele não ficar muito extenso, porque senão eu ia entrar em outras taxas, né, que são dados para analisar o comportamento da população, da sociedade e mostrar os indicadores, se a população vai crescer, vai decrescer, que são taxas de mortalidade infantil, taxas de fecundidade. Isso eu vou deixar para um outro vídeo. Um forte abraço, fiquem com Deus e bons estudos. Fiquem em casa, pessoal, se cuidem e lembrem-se, o conhecimento liberta o homem. Tchau, tchau.